Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para a nossa última aula sobre o Roma Antiga. Chegamos finalmente, depois de algumas semanas trabalhando com várias passagens da história de Roma, né? Hoje a gente vai então falar sobre a queda do Império Romano. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os principais acontecimentos e os motivos, né? Especialmente os motivos que levaram à queda de um dos maiores impérios da história, que foi o Império Romano. Antes de a gente começar, eu queria que vocês observassem um pouquinho nesse mapa. A gente já viu esse mapa no final da aula sobre República, e ele mostra a máxima expansão do Império. Ou seja, tudo que eu vou falar a partir de agora sobre a queda do Império, enfim, está relacionado a essa expansão. Então, reparem aqui de novo, né? Então, aqui a gente tem o norte da África, parte da Europa, um pedacinho da Ásia, todos aqueles povos que a gente viu, né, da Antiguidade, então Egito, Mesopotâmia, Síria, que seria aqui Fenícia, dos hebreus, Grécia, enfim. Todos esses povos acabaram sendo dominados pelos romanos, inclusive a Macedônia, lembra? O Alexandre o Grande e tal. A galera acabou sendo ocupada pelos romanos. E aí chegou essa máxima expansão. Beleza, a partir de agora, então, a gente vai entender por que essa máxima expansão acabou se tornando um problema. Vamos lá. Então, como a gente viu no decorrer do período de império, né, foram 4 séculos, aproximadamente, que a gente pode dividir em duas partes. A gente tem os 2 séculos iniciais, que são séculos de estabilidade, que a gente chama de Pax Romana, e a gente tem outros 2 séculos, que a gente vai ver hoje, que são séculos que geraram um agravamento na crise. Isso a partir do século III. Então, século III e século IV são os séculos mais difíceis para a manutenção do império. Bom, a gente divide, né, essa crise com problemas internos e externos. Do ponto de vista dos problemas internos, o que aconteceu? Basicamente, gente, aquele território daquele tamanho, ele demandava bastante custo, né, gastos para poder manter a administração desse império. Então era necessário salário de funcionários, construção de estradas, pagar os soldados para fazer a proteção do território, né, a defesa das fronteiras, enfim, era muito custoso manter aquele império. E aí a gente começa a um agravamento numa crise econômica. Primeiro, o Estado resolve então aumentar os impostos e desvalorizar a moeda. Como é que é feita a desvalorização da moeda? A moeda na época, ela era moeda e não cédula. E aí a moeda era feita de ouro ou de prata. Então, quando eles resolvem desvalorizar a moeda, o que eles fazem? Eles diminuem o valor, a quantidade de metal naquela moeda. Isso faz com que ela tenha um valor de mercado mais baixo. Para o governo, por um momento, é bom porque ele acaba gastando menos metal para poder fazer as moedas, mas para a população, não, porque a moeda começa a se desvalorizar, o preço dos produtos começam a aumentar e isso leva a uma inflação. Então, isso vai gerar, um pouco mais na frente, o empobrecimento da população. Então, economicamente falando, bastante problema, né? Em virtude principalmente do tamanho do território e do gasto para manter ele. Outra coisa que vai acabar também acontecendo são crises políticas. Então, durante algum tempo, a gente tem uma sequência de vários imperadores ocupando cargos e assassinatos, enfim, um cenário de muito caos político, o que também leva ao enfraquecimento desse império, né? Porque manter todo esse território, do ponto de vista econômico, já é difícil. Agora, com uma política frágil, é pior ainda. Junto a tudo isso, né, tem a questão de o império parou de expandir, até porque, como a gente acabou de ver, eles não tinham nem condições de manter o que eles já tinham, né? Então acaba as guerras. Acabando as guerras, também acaba diminui os escravizados, tá? Nesse momento já não rola mais a escravização por dívida, então os escravizados eles eram oriundos basicamente das guerras. Como não tem mais guerras, não tem mais esse mercado de escravizados, o que faz com que há uma relativa queda nessa produção rural e, consequentemente, também um aumento na população livre que vai se dedicar ao campo, coisa que a gente tinha visto que durante o Império Romano, no início ali, tinha diminuído, né? Bom, além então dos fatores externos, a gente vai, aliás, além dos fatores internos, a gente tem os fatores externos, que é basicamente a pressão por invasão, né? Então a gente tem tanto no lado oriental quanto do lado ocidental uma pressão grande para invadir essas fronteiras do Império Romano. Do lado oriental a gente tem os descendentes dos persas.
Do lado ocidental, a gente tem uma galera que a gente não falou deles até agora, que são os povos germanos. Os povos germanos, gente, eu vou voltar no mapa aqui para vocês verem. Aqui, ó, aqui a gente vai ter, a pressão dos persas vai ser nesse ponto aqui, né? Que seria a parte oriental. E os germanos são esses povos aqui. É onde hoje seria, enfim, Alemanha, Dinamarca, Noruega, ou seja, esses povos aqui do norte da Europa. Essa galera não foi ocupada pelos romanos em nenhum momento, e aí eles começam gradativamente a pressionar essa fronteira para descer e ocupar esse território. Então, essa aqui é o que a gente mais vai falar nas próximas aulas, tá? Esses povos, porque vai ser bem importante a participação deles. Uma coisa que é interessante ressaltar, gente, é que esses povos eles começam a ser chamados pelos romanos de povos bárbaros. Por que eles usavam essa palavra? Primeiro, porque a gente pensa uma pessoa bárbara é como se fosse uma pessoa meio sem cultura, mais cruel, sem cultura, enfim, né? Um ato bárbaro, quer dizer, um ato meio agressivo, enfim. Esse termo vai ser usado hoje com essa conotação por conta desse fato de que eles eram chamados de bárbaros pelos romanos. Por que eles eram chamados? Porque, na verdade, eles tinham uma outra língua, e eles tinham outros costumes, diferentes dos costumes romanos. Não quer dizer que eles não tinham cultura ou que a cultura era inferior. Era apenas diferente, mas os romanos começaram a chamar eles de bárbaros por serem diferentes. E aí, hoje, a gente evita usar esse termo, né, chamar de povos bárbaros. Na verdade, a gente chama de povos germanos mesmo, porque eles não eram bárbaros, eles simplesmente tinham uma cultura diferente, uma língua diferente, por aí vai. Então, a gente vai ter, né, essa instabilidade política somada com essa pressão externa que vai aumentar a insegurança da população no Império. Então, vamos lá, vamos fechar aqui o que a gente falou até agora. Cenário, né, fatores internos. Problemas econômicos para manter todo esse território, o que fez com que a população fosse empobrecendo. Do ponto de vista externo, tinha sempre uma pressão para uma invasão nesse território. Então, pensem o quanto que o governo teria que gastar com soldados, né, para defender essa fronteira que estava constantemente sendo pressionada para ser invadida, enfim. E aí, então, junto a esses dois fatores, começa uma insegurança muito grande entre a população do Império Romano. E aí, meio que sem conseguir se manter economicamente na cidade, já que a crise econômica estava grande, eles começam a buscar uma proteção no campo. E isso é o que a gente chama de processo de ruralização. Então, gradativamente, aquela população dos grandes centros, que ficou bem marcado no início do Império Romano, eles começam a migrar para outras regiões, para o meio do mato mesmo, para tentar uma proteção e ter onde se esconder, se proteger e ter do que comer, né, do que viver, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia, no século I, Roma contava com cerca de 1 milhão de habitantes. Roma, a capital ali, tá? Já no século V, esse número vai cair para 300 mil, ou seja, a galera vai vazar da cidade e vai todo mundo se esconder no campo, né? Então, quando eles chegavam no campo, a maioria das terras elas eram de propriedades privada, né, de grandes proprietários. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre como os patrícios ganhavam cada vez mais terra, a gente falou sobre a questão agrária, tudo isso continuava, né? Então, no campo a gente tinha grandes fazendas pertencentes a poucas pessoas. E aí essa galera que foge para o campo, eles começam a fazer acordo com esses donos das terras. Eles falam, olha, a gente pode cultivar um pedaço da terra e aí a gente paga como se fosse um aluguel por esse pedaço de terra. E era isso, é o sistema de colonato. Então, o colono cultivava uma parcela pequena da terra do proprietário e entregava uma parte da colheita como pagamento pelo uso da terra. Assim, vai começar a surgir esse sistema de colonato que vai ser muito forte durante o feudalismo, que é o próximo passo na Europa a partir dessa queda do Império Romano. Okay? Então, esse ponto aqui do sistema de colonato, entendam o básico, né? Que a galera foi para o campo, não tinha onde plantar, ia para as grandes fazendas e meio que alugava um pedacinho da terra e pagava, entregava parte da sua colheita como pagamento. Isso aqui a gente vai aprofundar mais quando a gente falar sobre o feudalismo. Então, por enquanto, só entendam isso que a gente vai voltar nesse ponto mais tarde. A escravização, gente, ela não acaba definitivamente. Ela ainda é usada nas lavouras, mas o número vai ficar cada vez mais reduzido.
né? Então, essa galera que está indo para a cidade, né? Junta aqui dois fatores, né? Galera livre indo para o campo procurar emprego e a demanda e a oferta, né? A oferta de escravizados caindo porque não tinha mais guerra. Então, isso vai fazer com que a escravização fique cada vez menor e o sistema de colonato cada vez maior. Bom, na política, né, a situação estava totalmente caótica, né, assassinato de imperadores, disputa para decidir quem que ia ocupar o cargo depois que ele morresse, enfim. E aí a gente tem dois momentos de tentativas de sobreviver a essa crise, né? A gente tem em 285 Diocleciano criando uma tetrarquia. Ele pegou e dividiu o império em 4 partes com 4 imperadores para tentar amenizar essa crise política e econômica, né? Não deu muito certo, e aí, uns 110 anos depois, o Teodósio ele vai dividir o império em 2 partes. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Teodósio, gente, já era o imperador que tinha tornado o cristianismo a religião oficial do Estado. Então percebam como tem muito a ver essa questão de ter tornado o cristianismo como religião oficial, o fato de que eles queriam um apoio cada vez maior da população. Então, se eles ficassem reprimindo a população que era cristã, eles iam ganhar cada vez mais inimigos e seria cada vez mais difícil manter esse império, né? Então, o Teodósio ele tem essas duas atitudes. Uma é de tornar o cristianismo uma religião oficial do Estado e a outra de dividir o território em 2 partes, o Império Romano do Oriente e o do Ocidente. O do Oriente, gente, ele depois vai se tornar o Império Bizantino. A capital é em Constantinopla, onde hoje seria a Turquia. E esse império ele vai sobreviver até 1453, ou seja, mais de 1000 anos depois da criação dele é que ele vai cair. Já o Império Romano do Ocidente, que daí é a parte da Europa ali, com capital no norte da Itália, perto de Milão, esse território ele vai cair em 476, ou seja, 1000 anos antes do Império Bizantino, o Império Romano do Ocidente vai acabar sendo invadido pelos germanos, que a gente viu agora há pouco. Então, a queda do Império Romano, quando a gente se refere a ela, a gente está falando, na verdade, da queda do Império Romano do Ocidente, que é essa parte que pega a Europa e o norte da África. Já a parte do Império Romano do Oriente vai durar mais 1000 anos. E aí, quando cai em 1453 Constantinopla, é o que a gente chama de divisão entre Idade Média e Moderna. Então, os dois impérios aqui, gente, eles vão marcar essa temporalidade, né? O Império Romano do Ocidente, quando ele cai, é quando acaba a Idade Antiga e inicia a Média. E o do Oriente, quando ele cai, é quando acaba a Média e inicia a Moderna. Ok? Bom, espero que não tenha ficado muito confuso para vocês isso, tá? Porque é um assunto bem importante, mas foquem principalmente na parte de quais os fatores externos e quais os internos e façam a ligação entre os dois para entender por que esse império caiu. Beleza? Então era isso, beijos!